Graça e paz, amados. Essa semana estamos falando sobre a ação do Espírito Santo na minha vida e sobre a sua vida. Estamos falando sobre Davi. 1 Samuel capítulo 17. Agora nós encontramos aqui, Davi está disposto a lutar com Golias, mas ele tem algo sobre a sua vida que é diferente de todo o exército que ali estava sendo afrontado. Diz aqui no verso 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. O que Davi está dizendo aqui é algo muito importante. Davi está dizendo: eu passei pelo processo de confiar em Deus. Eu passei pelo processo de depender de Deus. Eu passei pelo processo de ser cheio do Espírito Santo, porque lá em 1 Samuel 13 diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Saul, ele foi ungido rei e já começou a reinar, ele não passou por um processo. Davi, o processo entre a unção e até ele assumir o trono, possivelmente Davi foi ungido com 13 a 14 anos. Máximo 15 anos ele tinha dentro da sua família. Davi, então, cheio agora do Espírito Santo de Deus, ele passa pelo processo até os 30 anos, quando ele assume o reinado. Esse processo, ele agiu na dependência do Senhor. Homens e mulheres que não passam pelo processo, eles são desqualificados. Saul foi desqualificado. Saul foi rejeitado por Deus, porque ele não passou pelo processo. É algo tremendo e sobrenatural quando a gente começa a entender isso. Adão, Deus plantou Adão no jardim, um homem pronto, não passou pelo processo. A Bíblia fala do segundo Adão, chamado Jesus Cristo. Então, Jesus nasceu do ventre de uma mulher chamada Maria. Ele passou pelo processo de viver, de entender o plano do Senhor. E Jesus, com 30 anos, ele começa o seu ministério e agora ele é tentado pelo diabo e não cedeu à tentação. Adão, na primeira tentação, ele foi reprovado por Deus. Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, diz a palavra, e ele não se achou pecado nele. Ele resistiu porque Jesus passou por todo o processo. O tempo certo, momento certo. Tinham pessoas doentes no tempo de Jesus, antes dele assumir o ministério com 30 anos? Claro que sim. Ele via paralíticos? Claro que sim. Ele via coxos, cegos? Claro que sim. Jesus curou? Não, porque não era o tempo. Ele estava passando pelo processo. Precisamos entender isso. Nosso namoro precisa passar por um processo até chegar ao casamento. Porque muitos casamentos dão problema hoje, porque não respeita-se o processo de conhecer um ao outro. Mal e mal se olham, já estão transando, já estão morando junto e está uma bagunça toda. Porque as pessoas têm pulado processos que deveriam cumprir o processo para que daí, quando casar, quando enfrentar lutas e dificuldades, passaram pelo processo, convidaram Jesus para fazer parte da sua vida e hoje são casais felizes que vencem lutas e dificuldades. Como é importante nós não burlarmos processos, não pularmos os processos, para que nós venhamos a amadurecer, que nós sejamos realmente como Davi. Davi, quando chega no campo de batalha, ele diz: eu passei pelo processo, eu soube lutar com o leão, eu soube lutar com o urso, eu agarrei-o pela barba, eu corri atrás dele, agarrei-o pela barba, feri ele, eles se levantaram contra mim, mas eu os matei.
eu passei pelo processo. Eu sou a única pessoa neste lugar qualificada para vencer esse gigante, porque eu, no Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, eu venci os processos anteriores. Agora eu vou vencer mais esse. Que Deus te abençoe e que você possa entender os processos de Deus na sua vida. Deus abençoe.